aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Josué, o nascimento de um conquistador. Preste atenção. Josué capítulo 6, verso 27 diz assim: Assim era o Senhor com Josué, e percorria sua fama por toda a terra. Algumas pessoas se tornam famosas por herdarem o nome da família, não por plantarem absolutamente nada, mas já nasceram colhendo por conta da tradição da família. É o caso de políticos famosos, que são o que são por conta do avô, do pai ou da mãe. Por exemplo, Aécio Neves entrou na política com o nome por causa do avô, Tancredo Neves. Mas existem aqueles que se tornam famosos porque lutaram para se tornar conhecidos. Há pessoas que passam horas nas redes sociais fazendo postagem com o objetivo de uma delas viralizar. E essa é a fama que a pessoa alcança com muito esforço. Mas, quando nós lemos o verso, assim era o Senhor com Josué, correria sua fama por toda a terra. Então fica compreendido que Josué era famoso porque o Senhor era com ele. É dessa fama que eu quero te falar com você. Não da fama que você herda ou da fama que você paga para ter, mas da fama quando você resolve levantar o seu nome, quando Deus resolve levantar o seu nome. Foi ele quem disse para Abraão: te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Você não pode ficar se autopromovendo, mas Deus pode engrandecer o seu nome. Entende a diferença? Como esse homem chegou tão longe? Como ele conseguiu ser muito mais do que um destino natural reservava para ele? Existem coisas que podemos aprender com eles. Primeira coisa, Josué tinha uma paixão. Josué nasceu no Egito, ele era egípcio, filho de hebreu com uma hebreia, assim como Moisés, ele era egípcio de nascimento, mas hebreu de raça. Josué era filho de um escravo, cujo nome era Num. Josué foi escravo no Egito. Ele amassou barro para Faraó até os 40 anos de idade. Tinha as costas marcadas pelas chibatadas dos feitores de Faraó. Era filho de um escravo considerado rebelde para Faraó. Para Deus, era escravo de Num, que é alguém que aguardava uma promessa, porque sendo filho de hebreu, com hebreia, apregoava para a aldeia de Gozém, habitação dos hebreus, cheio de revolta no coração. Hebreu, Enut é tua mulher, mas não derrames a tua semente nela, antes espalha sobre a terra, pois não é digno que teus filhos padeçam como nós padecemos. Ele apregoava dizendo: o Egito não merece os nossos filhos. Ele dizia assim, ainda sobre as penas de um casal hebreu: o nosso Deus poderoso para desse casal levantar uma grande nação e dar as terras a ele que prometeu ao pai Abraão. Ele pregava de canto em canto: não produzam filhos nessa terra, terra de servidão, porque eles eram forçados a amassar a terra para Faraó. Provavelmente foram eles que fizeram as pirâmides. Por isso, esse escravo apanhava mais do que trabalhava. E num acidente de percurso, a mulher de Num ficou grávida. Ele ficou revoltado e não sabia o que fazer, porque ele não queria que esse menino nascesse. Mas por fim, o menino nasceu. Num não sabia qual seria o nome do bebê, porque ele não foi algo programado, esperado. Na hora em que o prepúcio ia ser cortado, 8 dias de nascimento, teve que dar um nome, no qual alguém perguntou: e aí, Num, qual o nome desse menino? E ele, revoltado: quem sabe não é desse menino que virá a nossa salvação? Põe o nome dele de Oséias. E colocou o nome do menino de Oséias. 12 anos depois, ou seja, com 12 anos,
Oséias estava amassando barro para Faraó. E quando Num olhava aquilo, o coração dele partia. Num partia porque via o seu Oséias querido amassando barro. Ele foi lá para tirar o menino, mas veio um carrasco e amarrou o velho num tronco, onde começou a açoitar o velho. A história diz que Oséias saiu correndo com 12 anos de idade e peitou o carrasco. O carrasco pegou o menino, deu uma surra nele, cortou as suas costas. A chibata que os egípcios usavam era feita de couro de animal, pedaços de ossos e bolas metálicas. Era normal um hebreu ter um olho vazado. Era normal um hebreu puxar uma perna. Era normal um hebreu não levantar o braço, porque eles batiam sem pena. Enquanto o menino com 12 anos apanhava, o velho Num olhava para ele e dizia: meu Oséias, meu Oséias, meu Oséias. Esse menino disse: fica tranquilo, um dia esse Egito vai saber que o nosso Deus existe. Quando soltaram o escravo, Oséias foi lá, abraçou Num e os dois choraram, não pela dor das chibatas do carrasco, mas porque ele batia no peito e dizia: ó Deus de Abraão, nosso pai, até quando? Tu prometeste dar a Abraão, nosso pai, as terras que manam leite e mel. Tira-nos daqui, ó Deus de Abraão, nosso pai. Quando eles ainda não tinham visto a promessa, quando ele ainda não saberia o que iria acontecer pela frente, esse menino já orava, já clamava, já sentia paixão pela libertação. Ele ansiava mais do que o Egito. Ele sabia que ali não era o seu lugar. Sabe, quando você tem uma paixão, quando você não está vivendo uma realidade, mas você tem algo no peito que queima por algo ainda que não aconteceu. Josué, quando ainda era Oséias, já pensava grande, já sonhava alto, já tinha algo que queimava no coração. Não é fácil acreditar quando a realidade é totalmente contrária. Quando você não tem nenhuma luz no fim do túnel, saiba que sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que de sonhar grande. Então, decida sonhar grande. Eu não posso deixar de mencionar que assim como Josué, Jesus nasceu numa época de grande opressão sobre os filhos de Israel. E aqui nós já temos a imagem de Cristo e o nascimento da esperança. Ele soube aproveitar as oportunidades e as armas que Deus te deu. 28 anos depois, a aldeia de Gozém, a habitação dos hebreus, recebeu um velho de 80 anos com um bastão na mão. O velhinho entrou lá e saiu da tenda e gritou: Shalom, Shalom, Shalom. E o outro respondeu: Shalom Adonai, Shalom Adonai. Quem é você? O Senhor teu Deus, Senhor Deus de Abraão, nosso pai, apareceu a mim nas terras de Midian. Eu tomava conta das ovelhas do meu sogro quando eu vi uma sarça ardente. Ele apareceu para mim numa sarça ardente e eu ouvi a voz que dizia: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque este lugar que você pisa é terra santa. E por que Deus mandou Moisés tirar a sandália dos pés? Porque Moisés era neto de Faraó, irmão do atual Faraó que estava no poder, no trono. Moisés era um príncipe e como príncipe ele tinha que caçar sandálias de príncipe. A sandália dos príncipes tinha um emblema do sol bem grande. Esse símbolo era do deus Ra, o deus que protegia o Egito. Quando fugiu Moisés com as roupas do Egito, essas roupas acabaram todas, mas então não havia sobrado uma sandália. Então Deus lhe ordenou: tira a sandália dos pés. Quem é você? Sou Moisés. E ele convocou o povo para a reunião do arraiá, da tenda, convocado os homens. Novamente ele bate em outra tenda e grita: Shalom, Shalom. E o outro responde: Shalom Adonai. Ele encontra uma velhinha de 110 anos e quando conversa com ela, descobre que é Joquebede, sua mãe. E Deus tinha falado para Joquebede que ele não ia morrer enquanto não visse o fruto do seu ventre guiando o seu povo. Um velhinho do lado de Joquebede gritou: eu sou Arão, tenho 83 anos, eu sou seu irmão mais velho. Uma velhinha de 90 anos disse: sou Miriam, sua irmã.
De repente está toda a família reunida. Moisés continua chamando tenda a tenda, até chegar na de um velho, aproximadamente de 68 anos, cujo nome era Num. Quando Moisés contou a sua experiência no deserto de Midian para Num, Num saiu correndo, foi à outra tenda e gritou: Oséias, lembra do clamor há 28 anos atrás? Pois é chegada a hora de sair da casa de servidão, é chegada a hora de deixar de amassar barros. Oséias, é chegada a hora de deixar ser escravo. Para resumir, Deus enviou 10 pragas e Israel finalmente foi liberto do jugo de Faraó. Dias depois, Israel estava à beira do Mar Vermelho. Cerca de 3 milhões de ex-escravos que nunca tinham lutado com ninguém, que nunca tinham levantado a mão contra ninguém. Estavam todos lá à beira do Mar Vermelho. Quando viram que estavam sem saída, começaram a gritar: Moisés, nós vamos morrer? Você nos trouxe aqui para nos matar? E Moisés clama a Deus e Deus responde: Por que clamas a mim, os filhos de Israel? Diga ao povo que marche. E tu, Moisés, pega o bordão que está nas tuas mãos e toca nas águas para que elas se abram. E Moisés fica empolgado com o que ele ouve do Senhor, convoca a congregação e diz: Esperem e vocês verão o que Deus vai fazer adiante de vossos olhos. Não tem promessa de morte, você tem promessa de herdar a terra prometida. Só que Moisés tocou nas águas e o mar não abriu. Todos com pedra na mão para ferir Moisés, e Moisés em desespero dizia: Esperem, eu fiz o que o Senhor ordenou, deve ter havido algum problema. Por que o mar não abriu? Porque Moisés pensava como eu e você pensamos, que ele tocava e o mar abria, daqui para lá. Mas estava abrindo sim, só que de lá para cá. Querido, fique tranquilo. Não é porque você não está vendo o milagre que ele não vai acontecer. É que ele está vindo de lá para cá. De lá para cá está chegando. O povo passou, depois caminharam 2 dias, já eram 4 dias depois da saída do Egito. Acordavam um pouco mais tarde, nem se preocupavam com o que ia comer, porque Deus enviava o maná todas as manhãs. Pensa numa vida tranquila: maná, água, milagre, roupa, sapato, uma nuvem que guiava durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Um guia ia à frente com uma vara bem grande, na ponta da vara uma bandeira. A nuvem andava, o guia andava. Quando a nuvem parava, o guia parava. A nuvem estava levando o povo para o deserto de Refidim. Moisés conhecia o deserto, sabia que era um lugar perigoso. O deserto de Refidim era terra dos amalequitas, e os amalequitas eram conhecidos como os chacais do deserto. Eles comiam até carne do ser humano. Um exército aproximadamente 500 mil amalequitas, oriundos do irmão de Jacó, Esaú. Moisés disse: Por aí não, eu conheço. Só que a nuvem guiava o povo naquela direção, porque o caminho pelo qual Moisés queria levar o povo levaria 2 anos pelo deserto. Pelo deserto era apenas 40 dias. O que estava acontecendo ali? Deus estava empurrando o povo contra os amalequitas, porque era o caminho mais curto. Pelo outro, 2 anos no deserto. Pelo deserto, 40 dias. Antes de entrar no deserto, a nuvem parou. Então Moisés chamou um jovem e lhe perguntou: Qual é o seu nome? Oséias. Tenho observado que você está sempre perto, servindo, e Moisés mandou organizar um exército. Você vai separar um exército de ex-escravos para lutar amanhã. E Oséias aceitou, porque Deus está atrás de homens e mulheres que aceitam desafios. Uma das coisas que levam você a avançar é quando você nunca fez algo. Alguém lhe desafia, você aceita o desafio. Foi aí que Oséias revelou o segredo que Flávio Joséfo conta. Quando o exército de Faraó se afogou no Mar Vermelho, do outro lado estava Miriam, tocando o pandeiro na beira da praia. De repente veio uma onda que jogou na beira da praia as armas dos soldados dos exércitos de Faraó. Ninguém sabia disso, mas Oséias, com uma visão de águia, chamou um monte de ex-escravos e disse: Pega isso aí, porque a gente pode precisar lá na frente. 3 dias depois, a batalha apareceu
e eles estavam armados. Não despreze as armas que Deus te dá hoje. Você vai precisar para uma peleja amanhã. Deus está nos treinando e o Senhor está colocando armas em nossas mãos. Deus vai equipar você através dessa mensagem, que você vai aprender não apenas ser útil, mas você vai ver lá na frente. Por isso, quando eu vou para uma conferência, eu escrevo tudo. As informações são armas, as munições que Deus coloca na nossa mão, que serão úteis lá na frente. Portanto, não despreze as armas que o Senhor nos dá. Quando nós vamos lá para Colossenses, capítulo 2, verso 15, nós encontramos Paulo dizendo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou a si mesmo. A palavra despojando aqui significa literalmente desarmar ou tirar as armas. O contexto é que Jesus, através da sua morte e ressurreição, venceu os poderes malignos, principados e potestades, tirando-os o poder, a autoridade que tinham sobre a humanidade por causa do pecado. E novamente nós temos uma imagem de Jesus no Antigo Testamento, porque ele acreditou naqueles que ninguém acredita. Oséias monta o exército e soldados desse exército são todos ex-escravos, com 5 dias de liberdade, depois de 100 anos de escravidão. Sempre que vemos o número 5 na Bíblia, sabemos que esse número é o número da graça. O primeiro soldado escolhido foi Num. Ele apontava o dedo na direção e dizia de um hebreu e dizia: você é um. Aí um foi escolhendo os soldados. Imagine o que é você pegar um monte de ex-escravos, gente que estava acostumada a apanhar, a não se defender e formar um exército. Imagine pegar a gente que ninguém dava valor e treinar para uma batalha imediata. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez quando escolheu seus discípulos. Ele escolheu aqueles que ninguém acreditava. Da maneira geral, os pescadores da Galileia, alunos reprovados na escola do rabinato, iam fazendo desses homens verdadeiros combatentes do exército aqui na terra. Oséias pegou esses homens e os treinou a madrugada toda. E as armas dos egípcios eram do batalhão de elite de Faraó. Eram armas boas, ninguém tinha, mas eles tinham. Pela manhã, surgiu Oséias com um exército pronto atrás deles, e ele se apresentou a Moisés, comandante do exército de Israel, apresentando-se para a peleja. Havia chegado a hora. Moisés subiu ao monte, estendeu as mãos. Moisés tinha uma vista privilegiada. Ele via Oséias com 3.000 ex-escravos e Moisés com as mãos levantadas. Ur segurando a mão de Moisés, Arão segurando a mão de Moisés e Oséias no comando lá embaixo gritava: guerreiros, se não passarmos por essa etapa, não conquistaremos a terra que mana leite e mel. Resumindo, por volta de 6 da tarde, Moisés foi descendo ao monte e já vinha o general Oséias com um bando de soldados. Ele chegou diante de Moisés e disse: infelizmente, comandante, nós perdemos cerca de 40 soldados, mas em contrapartida, dos amalequitas não sobrou nenhum. Você também pode fazer um grande encontro com a sua equipe que Deus te deu. Você pode realizar um grande batismo com a equipe que o Senhor colocou nas suas mãos. Você precisa ter a visão de Oséias, um bando de homens comum, mas ele treina e vence milhares de amalequitas. Sabe por que você não conquista mais? Porque você não acredita naquilo que o Senhor te deu. Você não acredita naqueles que Deus colocou em suas mãos. Você não consegue ver neles um exército. Mas eu quero te dizer, quem é o exército de ex-escravos que o Senhor vai dar a vitória que você jamais imaginou ser capaz? Porque Deus chama os que não são para confundir os que são. E eu quero profetizar que Deus vai mudar a sua sorte, os rumos da sua liderança hoje. Moisés chama Oséias e diz: Oséias, dá um passo à frente. Moisés apresenta todo o povo e diz: a partir de hoje, ele é o comandante do exército. Toda e qualquer guerra que surgir será com ele. E nunca mais ninguém te chamará pelo teu nome de escravo. A partir de hoje, eu, Moisés, que falei com Deus cara a cara, ordeno que todos te chamem de Josué.
e nunca mais você ouviu falar Oséias. O nome ficou com ele por 40 anos. Daí para frente foi Josué. O nome de Oséias veio primeiro, Josué veio depois, mas Josué é mais famoso. Oséias fala do Egito, fala do amassador de barro, fala daquele que foi escravo. Mas Josué fala de um tempo novo de Deus na sua vida, onde você fará conquistas que nunca fez antes, alcançará o que nunca alcançou. Chega a hora do seu passado, de Oséias ficar para trás. Chega a hora de ser promessa de algo que nunca acontece. É tempo de sair do campo do desejo. Eu queria muito, eu desejaria, eu faria. Chega daí na sua vida. É tempo de mudança. É tempo de posicionamento hoje. Deus vai mudar o seu destino. Essa tua vida de Oséias está com os minutos contados. Esse teu salário de Oséias está com dias contados. Eu quero dizer que essa sua liderança de Oséias está chegando ao fim. Esse casamento de Oséias está com os dias contados. Esse carro de Oséias está com os dias contados. Esse emprego de Oséias está chegando ao fim. Esse ministério de Oséias, que não realiza nada, está chegando ao fim. É chegado o tempo de Josué na sua vida. A partir de hoje, ninguém ouvirá a história de Oséias na sua vida. A partir de hoje, será uma nova etapa. Josué. Você pensou que ia morrer amassando o barro, mas Deus tem planos maiores para você. Se você quer muito mais na sua vida, hoje você precisa se levantar do seu lugar e expulsar esse Oséias, esse amassador de barro, e se posicionar para formar um exército com aqueles que Deus tem colocado nas suas mãos. E você faz isso pelo menos de 3 formas. Primeira, desenvolva uma paixão. Quando ninguém está vendo o futuro, você precisa enxergar. Um líder não vai além da visão que possui. Segundo, não despreze as oportunidades e as armas que Deus coloca diante de você. Se Deus está ensinando, aprenda. Se Deus está abrindo porta, entre. Se Deus está dando desafio, abrace o desafio. Terceiro, acredite naqueles que ninguém acreditaria. Você está esperando um exército pronto, mas Deus vai lhe dar vitória com liderados que Ele lhe deu. Se você treiná-los, Deus vai lhe dar um poderoso exército. Antes de você comandar um poderoso exército, Deus precisa mudar algo em sua vida. Você precisa deixar de ser Oséias e passar a ser um Josué. Oséias é um projeto, Josué é realidade. Portanto, declare agora para o mundo espiritual ouvir. Josué sim, Oséias nunca mais. Aleluia, Pai. Eu oro por todos os irmãos que estão me ouvindo, que essa palavra gere vida no seu coração, que nunca mais sejam Oséias, que a partir de hoje sejam Josué, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham essa revelação e se tornem um Josué, vencedores. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix que você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a pregar o Evangelho. Com a sua oferta, nós levamos pessoas para o encontro, assim também como doando cesta básica para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho, seja um semeador e tenha uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.